Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui está falando Pastor Sérgio, aqui diretamente de Pemba, em Cabo Delgado, Moçambique. E nós estamos num período de jejum, 21 dias de jejum, de oração, e tem sido uma bênção, né? O Senhor tem nos favorecido, tem aberto os nossos olhos, né, através da palavra. E nós estamos aqui compartilhando, né, diariamente aqui a palavra do Senhor, e nós estamos sendo muito abençoados, e eu creio que hoje não vai ser diferente. Hoje também você vai ser tremendamente abençoado, seus olhos vão se abrir, né, para o Senhor e ver o agir de Deus na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Eu vou colocar uma canção aqui, vou ver se vai dar certo. E nós vamos orar, e à medida que você for entrando nessa live, né, comece também a mover no Espírito, a se concentrar, a se focar no Senhor, encher da presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vou colocar aqui a canção e nós vamos orar. Aleluia. Para que eu pudesse te ver. Queremos te dar graça, Senhor Deus, por a sua bondade. Queremos te dar graça, Senhor, pela obra do Senhor nas nossas mãos, nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, atrai nosso coração, atrai nossa mente. Ó Deus, tudo que nós somos, tudo que nós temos, entregamos, Senhor, nas tuas mãos, Espírito Santo. Ó Deus, fala conosco, Senhor Jesus. Ó Deus, fala no nosso coração, Espírito Santo, muito de uma maneira especial, ao coração de todos aqueles que assistirem essa live, que eles sejam marcados pela sua presença, que eles sintam o amor do Senhor por eles, que eles sintam o quanto eles são amados pelo Senhor, Deus. Ó Deus, te damos a Ti, Senhor, todo o louvor, toda a honra, toda a glória, exaltamos o Teu santo nome, glorioso é, Senhor, adoramos o Senhor, Deus. Oh Deus, obrigado, Pai, pela Sua presença, obrigado, Pai, pela presença gloriosa do Teu Espírito. Oh Deus, nós estamos aqui, Deus, para te adorar, estamos aqui para exaltar o Teu nome. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para Diga isso para Ele. adorar-te, vim Diz para para Ele que você veio aqui para adorá-lo, vim para para exaltar o nome dizer dEle, que para és dizer o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso na és nossa vida. totalmente Exalta o Senhor. Enquanto você exalta o Senhor, Ele te abençoa, Ele te leva a novos níveis na presença dEle. Oh Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo, pela sua presença, Pai. Oh Deus, nós nunca saberemos, oh Pai, o preço dos nossos pecados lá na cruz, Pai. Oh Jesus, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá oh na Deus, nós nunca saberemos, Senhor,
Aleluia. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Exaltamos o nome dele. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos no 9º dia do nosso jejum. Aleluia. Nós estamos compartilhando aqui o livro Pouco Pouco, do pastor Azemar Freitas, né, o nosso pastor aqui em Moçambique. E está sendo uma bênção. Nós estamos a cada dia, como ele colocou aqui, né? Somos transformados. 21 dias para transformação. Então nós temos sido transformados através da palavra de Deus. Você quer saber a maneira para você ser transformado? É através da palavra, contemplando ao Senhor. Quanto mais nós contemplamos ao Senhor, mais nos parecemos com Ele. Amém? Deus é maravilhoso, Ele é glorioso. Louvado seja Deus. Bom, 9º dia, né, do nosso jejum aqui. Se você ainda não está a jejuar e gostaria de participar desse jejum, fique à vontade. Amém? Só peço para você que você faça seus alvos de oração para que você ore todos os dias. Amém? Bom, enfim. O tema de hoje é portas fechadas, né? Eu estou aqui com uma camiseta do ano das portas abertas. Amém? Mas hoje eu quero falar sobre portas fechadas. Assunto esse, meu Deus, portas fechadas, o que é isso, né? Nós vamos entender mais, amém? Então, olha só, Deus ele abre muitas portas para nós, mas existem portas que o Senhor também fecha, amém? Eu quero abrir aqui a palavra do Senhor, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6, olha só coisa interessante. E passando pela Frígia e pelas províncias da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Meu Deus, que isso, né? O apóstolo Paulo, né, e os seus discípulos e aqueles que estavam com ele, estavam fazendo as suas viagens missionárias, né? E eles foram impedidos pelo Espírito Santo de ir para aquele lugar. Não é interessante isso? Então, o que acontece, né? Deus às vezes ele fecha portas, né? Nós às vezes pensamos que como Deus ele, né, nos ordenou para que nós pregássemos o evangelho, né, para todo lugar, né? Mas aqui aconteceu um fato muito interessante, né? A porta se fechou. A porta para a pregação do Evangelho se fechou. E o que é mais, que chama mais atenção é que não foi o diabo que fechou a porta, não. Foi o Espírito Santo, né? Então, isso chama muita atenção, porque às vezes é Deus mesmo que fecha algumas portas nas nossas vidas. E nós precisamos aprender como reagir diante de portas que são fechadas nas nossas vidas, amém? Então, olha só, às vezes queremos muito abençoar alguém, mas às vezes Deus simplesmente nos impede de abençoar, né? Às vezes você quer abençoar uma pessoa tal, e uma pessoa aparece, sei lá, pedindo alguma coisa para você, alguma ajuda para você, e de repente você quer ajudar aquela pessoa, mas você não consegue, né? Por que isso acontece? Né? Porque na verdade Deus está preparando aquela pessoa para receber algo. Não que Deus não quer abençoar aquela pessoa, Deus quer abençoar aquela pessoa, mas ela precisa aprender a receber, amém? Precisa aprender a receber. É preciso estar pronto para receber, né, a semente, né? Nem sempre nós estamos preparados para receber determinadas coisas que nós pedimos ao Senhor. Às vezes nós pedimos algo para Deus e aquilo não vem, né? Por que aquilo não vem? Aquilo não vem é porque Deus não quer nos dar? Deus está
querendo fazer braço de força conosco, ou nós queremos fazer braço de força com Deus. Não, na verdade, Deus não nos dá aquilo naquele momento que nós queremos, porque às vezes nós não estamos preparados para aquilo, né? Então, nós precisamos estar preparados para poder receber aquilo. Então, quando nós não estamos preparados para receber aquilo, então as portas elas acabam fechando para nós. Deus, ele tem algo melhor, né? Então, presta atenção. Quando uma porta se fechar, né, na sua vida, né, não fique triste, não fique aí desanimado, não fique aí, pensando que Deus não te ama, porque as coisas não estão saindo do jeito, da maneira que você esperava, né? Não, nada disso. Deus, ele te ama, né? Uma das coisas que nós precisamos fazer é confiar no amor de Deus por nós quando a porta se fecha. Amém? Sabe por quê? Porque Deus, ele tem uma coisa melhor para mim e para você. Deus tem algo melhor. Sempre quando uma porta se fecha, pode ter certeza que Deus está preparando algo muito melhor e muito maior para nossas vidas. Amém? Então nós temos que tomar cuidado para não ir para o caminho da murmuração, da reclamação, né, de achar que Deus não nos ama, né? Nós corremos esse risco, mas precisamos aprender a confiar no amor de Deus por nós. Amém? Olha só, né, a história do apóstolo Paulo, né? Ele estava indo lá para a Ásia, né? Então ele foi para um lugar, né, para uma cidade para pregar o evangelho, e a porta estava fechada. E aí o que Paulo fez? Opa, aqui está fechado, então deixa eu tentar essa outra porta aqui. E o que aconteceu? Ele encontrou outra porta fechada. Olha o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 7. E quando chegaram a Mísia, ou seja, outra cidade, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe o permitiu. Olha só, de novo, o Espírito Santo não permitiu que Paulo e os seus companheiros pregassem o Evangelho naquele lugar, né? Então, nós precisamos aprender a discernir as coisas, né? Precisamos aprender a discernir qual é a porta que Deus está abrindo para nós, né? Até mesmo o próprio apóstolo Paulo, ele não estava discernindo, na verdade, o lugar que Deus queria enviar. Mas sabe que a maneira como Deus ele vai nos conduzir, muitas das vezes é fechando portas, né? Ele foi fechando portas ali na vida do apóstolo Paulo até levar ele para a porta que Deus queria, que era uma outra cidade, a cidade da Macedônia, né? Olha só, Atos capítulo 16, do verso 9 a 10, diz assim: À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procurava partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. Amém? Então, olha só, o apóstolo Paulo, né, ele foi direcionado por Deus para a porta certa. Ele queria muito pregar o Evangelho na Ásia, naquela cidade de Mísia, né, de Bitínia e tal, e estava muito disposto, com muita vontade, porém Deus não queria que ele estivesse ali, né? E aí, em sonho, né, em visão, Deus mostra para ele o lugar que ele deveria estar, que era a Macedônia, né? E logo Paulo, rapidamente, ele entendeu aonde Deus ele queria que ele estivesse, né? Então, temos que também ter essa percepção, como Paulo teve, né? Portas estão fechadas. Por que essas portas estão fechadas, né? É porque Deus tem algo melhor para mim, né? Tem algo de Deus, da parte do Senhor, muito melhor. Imagina, né? Por que será que Deus não queria que Paulo fosse para aquelas cidades, né? Talvez porque naquelas cidades pudesse ter uma perseguição muito grande, né? E talvez iam prender rapidamente
Paulo e também lá os seus companheiros, e todos ali poderiam ali ser mortos muito rapidamente, né? Então o Espírito Santo talvez se invitou que eles fossem para aquele lugar e abriu uma porta muito grande e muito abençoada na vida do apóstolo Paulo. Eu acredito da mesma maneira que, assim como talvez você enfrentou ali na sua vida aí muitas portas fechadas, eu creio que Deus tem uma porta boa e grande para a sua vida, né? O que você deve fazer? Permanecer no Senhor, permanecer pedindo a Deus a discernimento, né? Da onde que Deus quer que você esteja, né? É muito importante nós aprendemos a discernir a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Aleluia! Dê a resposta correta, né? Qual que é, muitas das vezes, a resposta que nós damos diante de uma porta fechada, né? Às vezes, quando nós nos debatemos com uma porta fechada, nós achamos que, alguma coisa não está bem, acho que Deus não está feliz comigo, né? Começamos a procurar alguma justificação, nós queremos uma explicação muitas das vezes, né? Por que as coisas não estão fluindo, por que as coisas não estão andando na minha vida, tal, né? Olha, mas nós não temos que ficar pedindo explicação para Deus, e Deus não precisa nos dar nenhum tipo de explicação, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é o Senhor, Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você, né? Então não fique triste quando uma porta se fechar na sua vida, né? Não fique desanimado quando uma porta se fechar. Pode ter certeza que Deus te ama e tem uma porta abençoada para abrir sobre a sua vida. Amém, querido? Aleluia. Glória a Deus, né? Então, portas fechadas, elas também sinalizam teste de Deus. Amém? Muitas das vezes, Deus fecha a porta nas nossas vidas para testar a nossa fé, né? Para testar se nós de fato estamos confiando nele, né? Se nós estamos confiando no seu amor. Sabe de uma coisa? Quem confia, né, é porque conhece, né? Então, porque conhece, ele confia, e porque confia, então entrega a sua vida, né? Entrega a sua confiança nele. Então, entrega a sua confiança para Deus, entrega a confiança naquele que ele não vai te decepcionar, tá bom? Ele não vai te decepcionar, ele é Deus, ele é maravilhoso, né? Ele tem um plano maravilhoso para cada um de nós, né? Tem um propósito magnífico para nossas vidas, mas é necessário muitas das vezes o Senhor testar o nosso coração, testar a nossa fé com portas fechadas. Amém? É necessário isso aí, né? Outro exemplo aqui que nós podemos ver também é na vida de Abraão, né? Imagine Abraão, né? Deus fez uma promessa para Abraão, falou para ele: olha, daqui um tempo você vai ser pai de multidões, né? E Deus, ele vai dar Isaac para Abraão, né? Mas para surpresa de Abraão, pouco tempo depois, né? Quando o menino já estava um pouco grandinho, né? Deus pede Isaac para Abraão e diz: olha, pega o seu filho, seu único filho, e sacrifica para mim, né? Então isso aí foi um grande teste para ele. Imagina o susto de Abraão, de esperar por tanto tempo uma promessa na vida dele, e essa promessa ela acontecer, e de repente Deus fala para ele: não, você tem que entregar para mim e sacrifica para mim, né? Então, qual que foi a resposta de Abraão? Abraão, ele aceitou, né, a vontade de Deus, né? Ele seguiu aquela orientação, aquilo que Deus tinha falado para ele, né? Está lá em Gênesis capítulo 22, versículo 12, né? No momento em que Abraão ia sacrificar ali Isaac, e disse: não estenda a mão sobre o rapaz e não lhe faça nada agora sei que temes a Deus, e porquanto não negaste o teu filho, o teu único filho. Amém? Então isso foi um teste de fé ali para Abraão, né? A nossa melhor resposta que nós podemos dar diante de um teste de Deus é confiar em Deus, é confiar no Senhor, né? Eu entendo que Abraão, ele confiou no Senhor, né? Por mais esquisito daquela direção que Deus deu para ele, parecia uma coisa que não fazia sentido e tal,
mas ele confiou no Senhor. E essa também deve ser a nossa atitude perante os testes de Deus, né? Precisamos aprender a confiar no amor dele, entender que ele nos ama, que ele tem o melhor para nós, né? Que ele quer nos conduzir, né, para lugares melhores e maiores. Amém? Creia nisso na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Conta-se, né, uma história de um homem que ele estava no navio, né? E de repente aquele navio ele naufragou, né? E esse homem foi parar numa ilha, né? E quando ele foi parar nessa ilha, ele começou a orar a Deus e pediu para Deus, para que Deus desse sabedoria para ele fazer alguma coisa naquela ilha, né? Alguma coisa para ele se proteger, né? Da chuva, do sol. E o que ele fez, né? Ele fez uma cabana, né? Ele fez uma cabana e aí ele fez aquela cabana, ele ficou super feliz com aquela cabana, né? E aí um dia o que aconteceu? Ele pegou, fez um pequeno barco e foi pescar, né? E aí quando ele estava lá no mar, lá pescando ali peixes ali para poder comer, de repente aconteceu, o tempo virou, né? De repente começou a cair uma tempestade e um raio, né, caiu justamente aonde? Na cabana dele, né? E aí, né, ele viu aquele fogo, né, subindo, né, aquela fumaça, tudo. Então ele voltou ali para a terra, né? E quando ele chegou ali diante da cabana dele, o que ele fez? Ele pôs as mãos sobre a cabeça e falou: meu Deus do céu, nossa, não é possível uma coisa dessa. Primeiro, eu estava no meu barco e de repente o meu navio naufragou. Aí depois eu consegui fazer essa cabana e essa cabana agora foi destruída, pegou fogo. Meu Deus, e agora? O que vai acontecer? E de repente, para surpresa dele, de repente apareceu um outro navio e conseguiu resgatar esse homem, né? Conseguiu resgatar ele e ele perguntou para o capitão ali daquele navio: como é que você conseguiu me ver, né? E aí o capitão ele disse: olha, na verdade ninguém te viu não. O que nós vimos foi aquela fumaça ali, né? Nós vimos aquela fumaça, então nós entendemos que alguém estava ali precisando de ajuda e por isso que nós aproximamos e te encontramos, né? Então aquele homem foi perceber, na verdade, que Deus que permitiu aquilo, né? Aquele raio cair na cabana dele. O fogo, né, subiu, aquela fumaça subiu e de longe, né, aqueles homens conseguiram ver aquele fogo e se aproximaram. Ou seja, né, nós não sabemos, na verdade, o propósito de Deus, nós não sabemos o que Deus tem ali na frente, né? E quando uma porta se fecha, quando alguma coisa acontece, nós às vezes duvidamos, esquecemos do amor de Deus, né? Não podemos jamais esquecer que nós somos amados, que nós somos queridos por Deus e que Deus sempre tem o melhor para nós. Amém, querido? Aleluia. Olha só o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Né? Então, uma pergunta aqui, né? Ele diz que os passos do homem são guiados pelo Senhor. Será que o homem é capaz de entender os caminhos? Né? Não, nós não somos capazes, né? Nós não sabemos o que Deus tem para nós lá na frente. Ele sabe, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é dono de todas as coisas e Ele tem o melhor para nós. Amém? Aleluia. Então não procure tantas explicações, né? Não fica procurando explicações, por que isso, por que daquilo, por que não aconteceu isso, né? Às vezes nós somos como crianças mimadas, né? Nós queremos do nosso jeito, da nossa maneira. Se não for do nosso jeito, da nossa maneira, a gente não quer. Nós somos muitas vezes mimados, né? Crianças mimadas, mas Deus não. Deus ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Então, não insista em portas fechadas. Amém? Não insista em portas fechadas. Isso é muito sério, né? O que acontece? Deus, ele fecha algumas portas nas nossas vidas, né? E às vezes nós queremos insistir naquela porta, né? Nós queremos insistir por quê? Porque
nós às vezes somos, né, obstinados, às vezes o orgulho, né, ele sobe, né, então nós queremos porque queremos aquela porta, tem que ser daquele jeito, né, e às vezes não acontece, né, aí acabamos nos frustrando, né. Às vezes você estava procurando trabalho, de repente foi chamado para uma entrevista, você foi passando por todos os processos na entrevista, você já estava até pensando assim, já estou empregado, né? Mas quando chega no último processo ali, né, eles não te chamam, né? Então aí você fica falando, mas como assim? Né? Então, começa a surgir, né, no seu coração dúvidas, começa a surgir murmurações, reclamações, né? Mas não murmure, agradeça, né? Às vezes pode ser livramento de Deus na sua vida, né? Mas como assim? Eu ia ganhar muito dinheiro, a minha situação ia ser bem diferente e tal. Não, presta atenção. Talvez pode ser um livramento de Deus na sua vida. Você não sabe, né? Só Deus sabe, lá na frente Deus vê tudo. Enquanto nós vemos, nós somos limitados, né? Mas a gente não consegue ver. Mas Deus, ele consegue ver tudo. Ele conhece a nossa vida até o fim, né? Do nosso começo e o nosso fim. Ele sabe de tudo, né? Então nós temos que tomar cuidado para não murmurar diante de portas fechadas. Temos que ter um coração quebrantado diante do Senhor e deixar Deus nos levar, nos guiar. Esse é o melhor caminho, tá bom? Amém? O que acontece muitas das vezes também quando nós insistimos com portas fechadas, né? O que acontece é que nós acabamos entrando na disciplina do Senhor, né? O Senhor acaba nos disciplinando, né? Por que Ele faz isso, né? Porque Ele nos ama, né? A Bíblia diz que aqui em Hebreus 12, versículo 6 diz assim: pois o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe, né? Então a vontade de Deus não é que a gente permaneça, né, no estado que nós estamos, não. A vontade de Deus é que nós avancemos, que nós crescemos, que nós possamos tomar posse, né, da herança dele que ele deixou para nós em Cristo Jesus. Mas às vezes Deus tem que nos disciplinar, por quê? Por causa do nosso orgulho, da nossa obstinação, né? Nós não queremos outro lugar, não queremos da outra maneira, né? Então nós somos às vezes obstinados, né? Então às vezes o Senhor tem que nos disciplinar para quê? Para mudar nosso coração, né? Para nos quebrantar, para nos guiar, nos deixar ser guiados. Essa é a verdade, né? Nós precisamos aprender a ser guiados pelo Senhor. Nós queremos conduzir as coisas, né? E quando as coisas elas não acontecem como nós não esperamos, então a gente já começa a achar que Deus não está nos amar mais, né? Isso é um equívoco, isso é um erro grave, né? Na verdade o Senhor nos ama e por isso Ele nos corrige, né? Qual é o pai que não corrige seu filho, né? E Deus fala na palavra, né? Qual é o pai que não corrige seu filho, né? Então se nós somos filhos de fato, o Senhor Ele nos disciplina, amém? O Senhor disciplina a todos. A diferença é que alguns percebem a exortação e respondem a elas rapidamente. Amém? Então, há filhos de Deus que eles são disciplinados. Ninguém fica sem disciplina, né? Mas existem aqueles filhos que são mais rápidos. Eles entendem rapidinho a disciplina do Senhor. Rapidinho eles respondem, né? E falam assim, não, já que Deus fechou essa porta, Deus tem algo melhor, eu descanso no Senhor, vou entregar meu coração para Ele que sabe da minha vida e descansa no Senhor. Então isso aí, rapidinho, ele sai da disciplina. Mas tem outros que acabam ficando muito tempo na disciplina. Quais são esses? Esses que são obstinados, né? Que eles, não, eu quero, se não for assim não vai ser e tal. Então aí Deus ele fecha a mesma porta, né, para poder o filho perceber de fato que o Senhor é Deus, Ele é o Senhor e Ele tem o melhor para nós, amém? Então não insista em portas fechadas, não faça isso, né? Quem sabe que é amado
não tem medo de se entregar. Amém? Quem sabe que é amado, ele não tem medo, não tem receio. Ele sabe que ele está nas mãos daquele que é poderoso para fazer, né? Que o nosso Pai é amoroso, que ele tem o melhor para nós, né? Então, nós temos que aprender a confiar no Senhor, né? A disciplina de Deus. Hebreus capítulo 12, versículos 7 a 9 diz assim: suportem as dificuldades, recebam-os como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Foi aquilo que eu falei há minutos atrás aí. Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Amém? Então, todos nós aqui, quando éramos crianças, nós tínhamos pais que nos corrigiam, não é verdade? Fazíamos alguma arte, né? Fazia alguma bagunça, alguma confusão, né? Em casa ou na casa do vizinho, né? Nossos pais rapidamente eles nos disciplinavam, né? E nós respeitávamos nossos pais, né? Não é verdade? E Deus, então? Nós também temos que respeitar o Senhor quando Ele vem e nos disciplina, porque se nós estamos sendo disciplinados é porque nós somos filhos, né? E o Pai ama os seus filhos e aqueles que são disciplinados são amados por Deus, amém? Mas aí você pode estar pensando, mas e aí, e a graça de Deus? Onde está a graça de Deus? Pois bem, até a disciplina é a graça de Deus, né? Deus ele não é um pai abusivo, né? Que quer nos ferir ou quer nos trazer uma praga, uma doença, né? Ou coisa do gênero, ou estragar alguma coisa que nós gostamos. Não, Deus não é esse tipo de pessoa, né? Deus é um pai amoroso. Então, qual que é a maneira como Deus ele disciplina, né? Muitas das vezes o Senhor, na verdade, Ele deixa nós colhermos os resultados, né? As consequências ali dos nossos atos, né? Então, eu quero aqui falar do exemplo do filho pródigo, né? A palavra do Senhor diz que havia um homem que ele era rico, né? Ele tinha 2 filhos. E um dos seus filhos chegou para ele e disse: olha, pai, é o seguinte, me dá metade da minha herança, né? Da minha parte da herança, que eu quero sair, eu quero curtir a vida, né? Em outras palavras, é como se ele dissesse para o pai, né? Olha, eu quero a minha parte da herança, é como se você tivesse morto, você já morreu para mim, você já não existe para mim, então eu quero a minha parte da herança e eu quero curtir minha vida, né? Então, o pai, que era um pai amoroso, não era um pai abusivo, o que o pai fez? O pai dividiu a herança entre os 2 filhos e deu a parte dele. O que ele fez? Ele saiu, foi para outro país e lá ele começou a gastar o dinheiro, né, com as mulheres, com a bebida, né? Começou ali a usar drogas, né? Começou ali a surgir amigos, né? Enquanto ele estava ali, né, com o dinheiro, mas o dinheiro acabou. Uma hora o dinheiro acabou e aí começou então as coisas ficarem ruins para o lado dele. Então aí que ele fez? Quando o dinheiro acabou, ele falou assim: agora não dá ainda para eu voltar para casa do meu pai. Não posso voltar. Se eu voltar para casa do meu pai vai ser uma vergonha. Que isso? Né? Aí que ele fez? Ele começou a procurar trabalhos. E aí que ele encontrou portas fechadas. Portas fechadas. Ele começou a encontrar portas fechadas. E o único trabalho que ele conseguiu foi um trabalho para poder alimentar e cuidar dos porcos, né? Imagina que humilhação, né? Só que a coisa não parou por aí, não. Foi pior ainda. O que aconteceu com ele? Ele não tinha comida, não tinha dinheiro, né, para poder comprar comida, e a única comida que ele poderia comer ali era a comida dos porcos.
né? Então, chegou um determinado momento que ele se lembrou, né, da casa do pai dele. Ele se lembrou que na casa do pai ali havia abundância, né, de comida, né? E ele disse: olha, vou falar com meu pai, né? Eu vou pedir perdão para o meu pai, né? E vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra o céu e contra ti e não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como apenas um empregado, né? Então o filho pródigo, ele teve essa atitude. Só que quando o filho pródigo voltou para a casa do pai, né, o pai não bateu nele, não começou a dar sermão para ele, não, pelo contrário, né? O pai abraçou o filho, o beijou, colocou um anel no dedo, colocou sandálias nos pés, né, mudou a roupa dele, né, e ele não recebeu. Mas qual que é a disciplina então de Deus aqui, né? O pai do filho pródigo deixou que o filho ele colhesse as próprias consequências dos seus atos, e é dessa maneira que Deus faz também conosco, né? Como eu falei, Deus ele não é um pai abusivo, né? Ele é alguém amoroso. E como que ele faz para nos disciplinar? Ele permite que nós colhemos aquilo que nós fizemos, né? Exatamente isso que aconteceu ali com o filho pródigo. Amém? Olha só o que está escrito lá em Colossenses capítulo 3, versículo 25. Mas quem fizer o agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Amém? Então, a maneira de Deus nos disciplinar muitas das vezes é que nós colhamos aquilo que nós plantamos, né? A consequência dos nossos atos é aquilo que nós vamos colher. Amém? Então, as consequências são ocorrências naturais, né? Então, foi Deus que estabeleceu dessa forma. Amém? Então, Deus que estabeleceu que a disciplina seria nós colhermos, na verdade, aquilo que nós plantamos, né? E isso é tremendo, porque nos ensina muito. Na verdade, uma das melhores coisas que você pode fazer pelo seu filho é deixar ele colher o resultado, ou seja, as consequências dos atos dele. Amém? E nunca somos disciplinados por Deus sem razão. Sempre existe um motivo, né, para Deus nos disciplinar. E aqueles que insistem em portas fechadas, né, é porque precisam aprender que o nosso Deus é soberano e governa sobre tudo e sobre todos. Amém? Então, seja sábio em responder a Deus. Amém? Seja sábio. Quando você perceber uma porta fechada, não insista, né? Não fique insistindo, né? Às vezes pensamos que é o diabo, né? Às vezes pensamos que são os demônios, né? Nós oramos e jejuamos e parece que aquilo não muda nada, né? Por que não muda? Porque não é o diabo. Às vezes é Deus mesmo que está nos resistindo, né? Para quê? Para que nós possamos ir para o lugar que Deus determinou para nós. Deus escolheu para nós. Amém? Então nós precisamos aprender sobre as portas fechadas e não sermos obstinados, com o coração duro, e não perceber a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para que Deus possa nos dar sabedoria para perceber as portas quando elas são fechadas, e é Ele que fecha, né? Precisamos de saber e ter discernimento de Deus para entender que Deus ele tem o melhor para nós. Deus sempre tem o melhor para nós. Amém? Então, onde você está, feche seus olhos. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos orar em nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai de amor, Pai, obrigado, Deus, pela sua palavra. A sua palavra veio para trazer luz ao nosso coração, veio trazer entendimento, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, ó Pai, que a cada dia mais nós possamos ter discernimento no nosso coração, que nós possamos discernir as portas que o Senhor fecha, Senhor Deus, para não sermos obstinados, para não sermos pessoas, ó Deus, orgulhosas, soberbas, arrogantes, ó Pai. Ó Deus, livra-nos, Senhor Deus, de um coração orgulhoso, soberbo, para perceber que quando o Senhor fecha a porta, Senhor, é porque o Senhor tem o melhor para nós. Ó Deus, o Senhor nos ama, ó Pai.
em nome de Jesus. Pai, se nós estivermos, ó Deus, em alguma disciplina do Senhor, que nós possamos ter discernimento para sair logo dessa disciplina. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós queremos seguir o seu caminho. Nós queremos ser como Paulo, Senhor, que percebeu que não eram aquelas portas que o Senhor tinha aberto, mas é uma outra porta melhor e maior. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, nos dá, Senhor Deus, discernimento da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olha só que bênção. Está aqui a minha esposa linda e amada Felizarda. Está aqui também a irmã Sarai Ibrahimo. Aleluia. Que bênção. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus. Amanhã estaremos aqui novamente para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Gostaria que você convidasse mais irmãos para poder assistir essa live e também ser abençoado em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço. Até